Imagine que você está dormindo muito tranquilamente e de repente você acorda muito ofegante, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. Você sente seu coração batendo tão forte que parece que ele vai explodir. Então você vai no hospital em busca de ajuda. Mas chegando no hospital, depois de vários exames, os médicos dizem que não tem nada de anormal e te dão um remédio qualquer para você se acalmar e conseguir dormir. Mas pense que essa única visita ao hospital não adiantou, já que episódios parecidos se tornam constantes. O problema é que nenhum médico consegue explicar o que você tem, já que todos os exames parecem normais. E sem tratamento, você piora até sentir que perdeu o controle da própria vida. Foi isso que aconteceu com Pedro Rosas, como ele conta no seu livro Medo da Chuva. Pedro descobriu que o seu sofrimento era devido a um transtorno de ansiedade. Mas até isso acontecer, ele teve que abrir mão de boa parte da sua vida. Assista o vídeo então até o final, para a gente poder dar uma olhada nesse caso do Pedro e conseguir analisar o que são os transtornos de ansiedade e verificar como que é possível tratá-lo. E se você quiser nos ajudar a continuar fazendo vídeos com qualidade e informação, agora você pode nos apoiar através da nossa campanha no Apoia-se. Esse seu suporte é mais do que recompensado e você vai poder fazer parte da nossa comunidade, receber mais conteúdos exclusivos e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo no Zoom. Quer saber mais, né? Então já acessa agora o link que está na descrição do vídeo. Quando debatemos sobre transtornos de ansiedade, estamos falando de condições que os sintomas mais predominantes são o medo e a ansiedade intensos. Aliás, você sabe qual que é a diferença entre medo e ansiedade? O medo é uma resposta emocional para ameaças presentes no momento. Ou seja, ele acontece quando a gente tem aquela sensação de perigo imediato, como estar diante de um animal perigoso, estar de frente a pessoas que estão te julgando ou estar diante de um local muito alto. Você já deve ter ouvido falar da reação de luta e fuga, que está muito relacionada ao medo, já que se trata de reações que nos preparam para encarar o perigo ou para nos esquivarmos dele. Por outro lado, a ansiedade, ela está associada à antecipação de uma ameaça futura, e daí a presença de reações, como tensões musculares e estado de vigilância constante. É como se estivéssemos nos preparando para algo que vamos enfrentar posteriormente. É claro que o medo e a ansiedade são sensações altamente relacionadas, mas elas vão possuir suas diferenças. Os transtornos de ansiedade são caracterizados pela presença de medo ou ansiedade intensos. Alguns desses transtornos você provavelmente já ouviu falar, como as fobias, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno do pânico. E vamos falar de cada um deles em episódios separados. Mas já te adianto que a diferença entre eles são identificadas a partir da situação que induz o medo ou a ansiedade, e também a partir da resposta cognitiva associada, ou seja, pelo conteúdo dos pensamentos. E para começar a falar desses transtornos, hoje nós vamos tratar do transtorno de ansiedade generalizada, que foi o diagnóstico de Pedro, que comentamos no início do vídeo. A condição dele chegou a tal ponto que ele só conseguia ver a própria vida através do desespero, da impaciência, do medo e da solidão. Sim, porque as sensações eram tão terríveis que ele largou o seu trabalho como músico, parou de sair de casa, de se encontrar com os amigos e até mesmo se divorciou da sua esposa. Ele se sentia sem força para fazer qualquer coisa. E a solidão normalmente agrava esses transtornos. E isso certamente aconteceu no caso do Pedro. O grande problema é que nem todos são compreensivos para entender o que está acontecendo com essa pessoa nesse estado de ansiedade. Ou nem todos sabem como ajudar esses pacientes. O tratamento de Pedro só foi possível quando, ao se consultar com um psiquiatra, ele recebeu o diagnóstico. E o médico lhe disse que a condição dele se tratava do estado mais agudo de ansiedade. E foi a primeira vez que alguém conseguiu explicar para o Pedro que as mudanças no cérebro dele faziam com que ele tivesse uma leitura distorcida da realidade, de tal forma que ele sentia medo em situações pouco ameaçadoras. E essa explicação profissional é não só o início do tratamento, mas também um conforto para pacientes com ansiedade generalizada, já que a maior parte das pessoas não consegue compreender os pacientes. Aliás, existem não só aquelas que não ajudam, como também aquelas pessoas que atrapalham, tentando falar coisas do tipo: ah, para de pensar nisso. Não, isso é coisa da sua cabeça. Na verdade, indivíduos com ansiedade generalizada possuem muita dificuldade para controlar as suas preocupações. E por isso os pensamentos ansiosos invadem suas mentes o tempo todo. E tem também, aquelas pessoas que tentam ajudar dizendo coisas do tipo: eu também
tenho ansiedade de vez em quando. Por causa dessa última frase, acho importante entendermos a diferença entre uma ansiedade em níveis normais e aquela em níveis patológicos. Existe um nível de medo ou de ansiedade que é adaptativo no nosso dia a dia, ou seja, que nos ajuda a lidar com as situações que enfrentamos. Por exemplo, se sentir ligeiramente nervoso antes de uma prova pode ser bom para te deixar mais alerta e te ajudar a se concentrar melhor. E sentir medo de um lugar perigoso pode salvar sua vida. Mas se você observar, esses medos e ansiedades estão muito relacionados com o tempo em que o estímulo ameaçador está presente. E a intensidade das reações vai ser condizente com a situação vivida pela pessoa. Ou seja, a ansiedade em níveis patológicos, ela é excessiva, atrapalha nosso dia a dia, ao contrário da ansiedade em níveis normais, que nos ajudam a enfrentar os desafios diários. Em níveis patológicos, a ansiedade também é mais frequente e mais disseminada. Daí situações simples poderem gerar um sofrimento tão grande. E vale lembrar que crises de ansiedade tendem a gerar sintomas físicos, como inquietação, contrações musculares, taquicardia, náusea, ao contrário da ansiedade normal que a gente sente no dia a dia. Então não faz sentido, a gente comparar essa nossa ansiedade do dia a dia, que acontece em níveis desejáveis, com a de alguém que tem um transtorno. E em geral, isso faz a pessoa se sentir culpada e ainda mais ansiosa. Agora, falando sobre as causas, assim como falamos de outros transtornos, temos tanto causas genéticas quanto ambientais que vão influenciar no fato de alguém ter ou não ter a condição. E por isso ela pode atingir qualquer pessoa, já que não se trata de uma escolha do indivíduo. Além de poder atingir qualquer um, o transtorno de ansiedade generalizada pode se iniciar em qualquer idade. Apesar de ter uma idade média de início por volta dos 30 anos de idade, e ser raro o início antes da adolescência. Algumas pessoas que possuem diagnóstico na vida adulta demonstraram durante a infância e adolescência uma preocupação maior do que a média das pessoas, ou seja, manifestam um tipo de temperamento ansioso, mas que não chega a ser crítico para diagnóstico, mas que pode gerar algum sofrimento para a pessoa. E por isso não é incomum que pessoas com esse transtorno relatem que sempre foram um pouco ansiosas e nervosas. Mas falando sobre as diferenças que observamos de uma idade para outra, vale perceber que o conteúdo das preocupações vai variar e muito de acordo com os desafios que a pessoa enfrenta diariamente. Por exemplo, crianças e adolescentes tendem a mostrar maior preocupação com o desempenho escolar ou em alguma atividade extracurricular, como esportes, e essa autocobrança pode ocorrer mesmo que ninguém esteja avaliando o desempenho deles. Ou seja, em geral, eles demonstram um quadro de perfeccionismo patológico, na medida em que ficam insatisfeitos com seus resultados e sempre refazem tarefas para atingir o objetivo idealizado. Uma outra possível manifestação do transtorno nessa faixa etária é a sensação de insegurança, que pode até mesmo resultar em um receio constante de que um desastre aconteça. Já no adulto e no idoso, as preocupações tendem a estar associadas ao bem-estar da família e à própria saúde física, principalmente em casos de doenças crônicas. Esse é um transtorno tratável com medicamentos e psicoterapia, que auxiliam bastante a aliviar os sintomas. Além disso, é claro, outras práticas tendem a ajudar, como atividade física e atenção plena. Apesar de o tratamento ser eficaz, isso não quer dizer que os sintomas vão embora para sempre. Em geral, os sintomas flutuam durante a vida, tendo momentos em que estão mais presentes e outros nos quais diminuem a sua frequência. Ou seja, são bem raros os casos de uma remissão completa, isso é, de uma pessoa que nunca mais apresentou sintoma nenhum. Se você conhece alguém com ansiedade generalizada, busque se mostrar compreensivo com a pessoa, porque isso já pode ajudá-la, auxiliá-la a buscar ajuda. Por exemplo, no caso do Pedro Rosas, que mencionamos lá no início do vídeo, ele fala que sentiu uma luz de esperança quando o médico descreveu para ele em poucas palavras suas próprias sensações, algo que ninguém nunca tinha feito antes. O médico se mostrou empático, dizendo que compreendia Pedro, que era como se ele sentisse algo indefinível, mas muito ameaçador, e que podia chegar a qualquer hora, já que era um medo desproporcional da realidade. E o médico completou dizendo: é como estar em um navio debaixo de uma tempestade, mas não existe nem navio e nem tempestade. Mas lembre-se que para a pessoa com ansiedade, não basta você dizer que não existe navio ou tempestade. A sua ajuda vai ser muito mais bem-vinda se você demonstrar maneiras de sair do temporal antes que o navio afunde. E você já conhecia esse transtorno da ansiedade generalizada? Deseja sugerir algum tema aqui pro canal? Deixa já nos comentários. E lembra, toda semana tem algum vídeo de neurociência. Então quer saber mais? Quer ficar atualizado? Já se inscreva no canal e já ativa o sininho.
Até a próxima!